Agora para Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro pagou um volume recorde de emendas parlamentares. Paola Cuenca novamente conosco. Quanto saiu aí dos cofres públicos no ano passado, Paola? Olha, foram mais de 25 bilhões de reais. Para ser um pouquinho mais específica, 25 bilhões e 100 milhões de reais pagos em emendas parlamentares. Esse valor ele ainda poderia ter sido maior, até porque o que havia sido empenhado no orçamento de 2021, ou seja, o recurso que já havia sido separado do orçamento, estava na casa de 33 bilhões de reais. Se a gente for comparar esse volume de recursos que foram liberados, mais de 25 bilhões de reais em 2021, com o que foi liberado em 2020, mesmo que a gente faça a correção da inflação, ainda assim, 2021 teve um acréscimo nessas emendas liberadas de 1 bilhão e 400 milhões de reais. É uma cifra muito expressiva, ainda mais nesse momento em que a gente viu o governo federal ser mais pressionado por conta dos gastos para o combate à pandemia de Covid-19. Esse processo de aumento nos gastos com emendas parlamentares já acontece há alguns anos, antes mesmo do início do governo de Jair Bolsonaro, mas a gente pode ver que essa escalada ela tem se intensificado nos últimos anos. Até porque a gente pode ver aí esse aumento de 2020 para 2021, 1 bilhão e 400 milhões de reais pagos a mais. Essa questão das emendas parlamentares, elas já foram motivo de polêmica bem intensa ali no final do ano passado, por conta das emendas de relator, que são um tipo de emenda que pode ser utilizada pelos parlamentares. Isso significa que são recursos da União, dos cofres públicos do Tesouro Nacional, que podem ser utilizados pelos deputados, pelos senadores, para serem utilizados em seus redutos eleitorais. A questão é que nas emendas de relator não existe uma transparência tão grande quanto em outros tipos de emendas parlamentares que podem ser utilizadas. Não fica muito bem definido quem foi o parlamentar que solicitou aqueles recursos, o uso que vai ser colocado. E por conta disso, a gente viu ali no final do ano passado, em outubro, a ministra Rosa Weber ter bloqueado a execução dessas emendas de relator, até por conta de uma denúncia feita por partidos políticos a respeito de que essa liberação de emendas estava servindo como um toma lá da cá do governo federal por conta da votação da PEC dos precatórios. No momento em que os parlamentares votavam favoráveis à PEC, estava garantido então a liberação de milhões de reais para garantir que esses deputados pudessem utilizar os recursos nos seus redutos eleitorais, por exemplo, para contribuir na construção de um hospital, que seja. E a partir desse movimento, que ainda no final do ano passado, o Congresso Nacional teve que declarar compromissos para assumir a transparência nessas emendas de relator e assim, essas emendas voltaram a ser executadas, a ser liberadas em dezembro do ano passado, também por uma decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Para esse ano, no orçamento de 2022, as emendas parlamentares, no geral, estão com uma separação ali no recurso do orçamento de 37 bilhões de reais. Então a gente pode ver mais uma vez que para esse ano de 2022 a expectativa é de que o gasto com essas emendas dê mais um salto, até por se tratar de ano eleitoral. Os recursos aqui da União acabam sendo mais requisitados pelos parlamentares para que eles possam utilizar em obras dentro dos seus redutos eleitorais. Sem dúvida, né, Paola? Como você disse, nós tivemos inclusive o bloqueio aí de obras que já estavam sendo realizadas, que seriam pagas aí com essas emendas. Houve também uma manifestação dos parlamentares do Congresso explicando lá para o Supremo que já havia uma destinação e que paralisar a obra seria até maléfico. Mas de qualquer forma, como você disse, o Supremo passou a acompanhar de perto aí esse modelo. Um modelo que, como você também já havia mencionado, né, não foi inventado agora, mas acaba virando aí uma moeda de troca nas discussões mais importantes aí do governista de plantão, né, Paola? Exatamente, porque essas emendas, por mais que no orçamento elas já estejam destinadas para uso dos parlamentares, dos deputados e dos senadores, é o governo federal, o Poder Executivo, quem dá a liberação para que, de fato, esses valores saiam dos cofres públicos e possam ser, então, utilizados pelos parlamentares. E é nesse processo que ficou essa acusação de partidos políticos, PSB, PSOL e também do Cidadania, a respeito desses recursos serem utilizados como uma moeda de troca. E até sobre esse assunto chama atenção para outro fato que também ficou
em bastante debate aqui no início desse mês, em janeiro mesmo, a respeito de um decreto que foi publicado no Diário Oficial da União, colocando que essas decisões orçamentárias de movimentações agora também passam a ter que contar com o aval do ministro-chefe da Casa Civil. Acontece que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, por participarem da Junta de Execução Orçamentária, já tinham discussões a respeito dessas movimentações do orçamento. Mas a palavra final ficava somente com o ministro da Economia. Agora, por meio deste decreto, a palavra final acaba sendo do ministro-chefe da Casa Civil. E nesse ponto a gente tem que lembrar que quem está no comando hoje é Ciro Nogueira, um dos principais líderes do Centrão, membro do Partido Progressistas, um dos partidos mais tradicionais do Centrão aqui no Brasil. E é justamente nesse ponto da troca com o Centrão que ficou essa acusação dos partidos políticos a respeito dessa moeda de troca nos negócios entre uma votação que acontece no Congresso e o que é de interesse do Poder Executivo Federal. Valeu, Paula Cuenca, trazendo mais informações de Brasília, e ela, claro, vai retornar ao longo da programação.